Finalmente, a mídia rentista admite que a economia brasileira está definhando, está afundando. De há muito tempo, por razões políticas e econômicas ou mercenárias, ela ajudou a criar um falso clima de otimismo na sociedade brasileira. Dizia que a economia ia bombar, mas agora não dá mais para esconder o desmoronamento. Na cavalgada golpista contra Dilma Rousseff, o traíra Michel Temer, os abutres rentistas e os donos da mídia garantiram que bastava derrubá-la para a economia voltar a crescer. As antas do site antagonista até alardearam que o PIB dobraria logo após a deposição ilegal da presidenta Dilma. Na ocasião, em 2016, muitos midiotas acreditaram nessa bravata. Logo após o golpe do impeachment, em pleno covil de Michel Temer, os mesmos falsários, incluindo os calunistas da mídia, os tais especialistas do mercado, juraram que bastava fazer a reforma trabalhista que o desemprego despencaria, o salário aumentaria, o consumo bombaria e a economia iria para o paraíso. E teve um idiota que acreditou novamente nessa bravata. Chocado o ovo da serpente fascista, que resultou na vitória eleitoral de Bolsonaro, os abutres financeiros e a mídia rentista prometeram que agora vai. Mesmo com as críticas ao autoritarismo na política e ao conservadorismo nos costumes, nos direitos, a mídia difundiu a ideia de que Paulo Guedes ia fazer a tal reforma da Previdência e, a partir daí, a economia deslancharia. Novamente teve um idiota que acreditou. É ser muito panaca, né? Agora, todos os dados confirmam o agravamento da crise econômica no país, né? E como também há tantos idiotas no Brasil. Mesmo após a intervenção do Banco Central, na semana passada, o dólar fechou em alta, com um novo recorde, 4,65 centavos. E já acumulava um aumento de 15,6. O cenário ficou ainda mais tenebroso nessa segunda-feira, com a explosão do dólar. Diante do caos, o parasita Paulo Guedes disse que a culpa é do coronavírus e ainda afirma que a situação pode piorar se eu fizer muita besteira, diz ele. O clima de pessimismo já contagia até o Deus mercado e não é por culpa do coronavírus, né? Já vem de algum tempo esse pessimismo crescente. A Folha relata que os gestores de fundos de investimento estrangeiro têm uma visão muito sombria do Brasil. A avaliação é de que, além de crescer pouco, ao redor de 1% novamente esse ano, essa é a projeção para esse ano, desses abutres, o país tem um governo com muitas dificuldades. O Deus Mercado teme que Bolsonaro fique disfuncional e que Paulo Guedes, que pediu 15 semanas para aprovar suas reformas ultra-neoliberais, seja defecado, defenestrado do laranjal. A crença é que, ao fim do prazo, Bolsonaro aumentará a pressão por resultados e isso pode acabar degringolando de vez a política econômica. Temendo, então, que a economia degringole de vez, os abutres financeiros já estão pulando fora. A mesma Folha informa que até o dia 4 de março, os estrangeiros sacaram 44,8 bilhões da Bolsa de Valores brasileiros. Isso só no ano de 2020. O valor supera o montante retirado em todo o ano de 2019, que foi de 44,5 bilhões. Se a economia já estava mal de saúde, como comprova o PIBinho de 1,1% em 2019, a coisa agora só tende a piorar com a epidemia de coronavírus. Na sexta-feira, por exemplo, a Anfávia, que é a entidade das montadoras de automóveis, disse que a produção de veículos pode ser interrompida agora, em março, por falta de peças. Segundo a Anfávia, a epidemia de coronavírus já reduziu o envio de autopeças para o Brasil. A China é a maior fornecedora de componentes para os automóveis produzidos aqui, com 13% de um mercado estimado em 13 bilhões de dólares, isso em 2009. Sem peças, fábricas de vários estados podem parar a produção. Ainda sobre o impacto da crise no setor, a mesma Anfávia informa que a edição de 2020 do Salão do Automóvel de São Paulo foi cancelada. Isso após a desistência de várias montadoras, entre elas Chevrolet, Toyota, Hyundai. O evento, que ocorreria de 12 a 22 de novembro, foi remarcado a princípio para 2021. Ou seja, a situação está braba, muito brava.